Notícias do STJ. Os destaques do dia do Superior Tribunal de Justiça, quando e onde você quiser. Olá, esse é o boletim com alguns destaques do STJ. A primeira sessão do Superior Tribunal de Justiça decidiu sobre o rito dos recursos repetitivos, tema 1385, que a Fazenda Pública não pode recusar fiança bancária ou seguro-garantia apresentados pelo devedor para garantir a execução de créditos tributários apenas com base na ordem legal de preferência da penhora prevista na Lei de Execução Fiscal. A controvérsia foi analisada a partir de recursos especiais apresentados pelo município de Joinville, em Santa Catarina, que defendia a possibilidade de rejeitar essas garantias por não observarem a prioridade do dinheiro estabelecida no artigo 11 da Lei 6.830 de 1990. A relatora, ministra Maria Tereza de Assis Moura, afirmou que a fiança bancária e o seguro-garantia são mecanismos contratados pelo executado em favor do credor, assegurando o pagamento da dívida por instituições financeiras ou seguradoras reguladas. Segundo a ministra, essas modalidades permitem ao devedor discutir o débito em juízo sem a necessidade de realizar depósito imediato do valor integral ou de ter bens diretamente penhorados sem comprometer a segurança do credor. A relatora também destacou que o STJ já havia firmado entendimento semelhante em execuções de créditos não tributários, reconhecendo que essas garantias não podem ser recusadas, salvo em caso de insuficiência, defeito formal ou inidoneidade. Com a decisão, foi fixada a tese jurídica vinculante para juízes e tribunais de todo o país. Nos casos concretos analisados, a primeira sessão negou o provimento aos recursos do município de Joinville. A segunda sessão do Superior Tribunal de Justiça vai definir sobre o rito dos recursos repetitivos se é possível estabelecer parâmetros objetivos para analisar a validade e o eventual caráter abusivo dos contratos de cartão de crédito consignado. A questão foi cadastrada como tema 1414. A controvérsia envolve principalmente o dever das instituições financeiras de prestar informações claras e adequadas ao consumidor, sobretudo nos casos em que o cliente afirma ter pretendido contratar apenas um empréstimo consignado. O colegiado também vai examinar situações em que a dívida se prolonga por tempo indeterminado, quando os descontos mensais são insuficientes para amortizar o débito diante da incidência de juros rotativos sobre o saldo devedor. Além disso, o STJ deve definir quais são as consequências jurídicas caso o contrato seja considerado inválido. Entre as possibilidades estão o retorno das partes ao estado anterior, a conversão do contrato em empréstimo consignado ou a revisão das cláusulas contratuais, bem como a eventual configuração de dano moral presumido. Para a análise do tema, foi determinada a suspensão de todos os recursos especiais e agravos em recurso especial que tratam da mesma questão jurídica. O relator, ministro Raul Araújo, destacou que a validade e os limites das operações de cartão de crédito com reserva de margem consignável já foram objeto de incidentes de resolução de demandas repetitivas em 7 tribunais estaduais. Segundo o ministro, a definição da tese vai permitir uniformizar o entendimento sobre o tema e garantir maior segurança jurídica no julgamento de processos semelhantes em todo o país. O Espaço Cultural do Superior Tribunal de Justiça recebe no dia 17 o lançamento do livro Os Crimes Eleitorais e a Proteção do Estado Democrático de Direito, estudos em homenagem a José Paulo Sepúlveda Pertence, José Geraldo Grossi e Sigmaringa Seixas. O evento vai ser realizado das 6h30 da tarde às 9 horas da noite no mezanino do edifício dos plenários, na sede do tribunal. A obra reúne estudos de juristas, magistrados e pesquisadores sobre o papel do direito penal eleitoral na defesa da democracia brasileira. Entre os temas abordados estão desinformação, violência política de gênero e o uso de ferramentas digitais nas eleições. Organizado por Ana Maria da Trindade dos Reis, Bruno Espinheira Lemos e Luiz Eduardo Calavolpe, o livro analisa os desafios trazidos pela tecnologia ao processo eleitoral e destaca a necessidade de aperfeiçoar mecanismos de proteção institucional. A publicação conta com a participação de ministros do STF e do STJ, além de juristas e advogados com atuação no Tribunal Superior Eleitoral. E esse foi o Notícias do STJ de hoje. Para ouvir mais, acesse o Spotify ou o SoundCloud do STJ. Tchau, tchau!
Notícias do STJ, uma produção da Secretaria de Comunicação Social do Superior Tribunal de Justiça.